Esse então é o vídeo de resumo das leituras do mês de setembro e outubro. Quero ver se fazendo dessa forma eu consigo me manter em dias com esses vídeos de compilado de resumos do mês. Quero testar também esse formato para ver se dá certo assim, inclusive com o uso do microfone, que eu espero que não esteja roçando muito aqui no tecido, para não gerar atrito nem barulho. Teve muita coisa no mês de setembro, outubro nem tanto, então meio que deu uma equilibrada aí. Mas foi um mês bem positivo de setembro, teve muita coisa boa, outras coisas mais ou menos, mas né, a gente vai conversando na medida que eles forem aparecendo aqui. O primeiro livro que eu li no mês de setembro foi um que eu recebi de parceria com a Rádio Londres. Foi um livro que veio na caixinha do Clube da Rádio, O Desvio, desse autor holandês, o Gerbrand Baker. Um livro de mistério, um livro de suspense. Eu diria até que um livro num tom policialesco, que é bem diferente do que costuma estar no catálogo da rádio. Aqui então a gente vai ter uma história que envolve uma protagonista que ela chega num outro país, a gente não sabe ao certo por qual motivo, a gente sabe que houve alguma coisa de errado na vida dessa mulher, mas nada é muito claro, nada nesse livro na verdade é muito claro, tudo fica meio que subentendido. As coisas são meio dúbias, são meio nevoadas, e nada é o que parece, nada de fato é como está ali. A gente percebe que tem algo que está fora do contexto, que está fora do lugar, fora dos trilhos, mas a gente não consegue identificar exatamente o que. E outras pessoas vão aparecendo, as pessoas vão chegando próximo a ela. Tem uma questão envolvendo os animais que estão ali naquele lugar meio ermo, meio inóspito que ela mora. Então é um livro que tem uma atmosfera estranha, misteriosa, introspectiva. Então essa caminhada, esse trajeto que essa protagonista faz, ele é muito interior também. Então tudo que está ali no entorno dela diz muito do momento em que ela está passando. Então é um livro que vai tratar muito disso, dessas questões pessoais, dessas questões que não são entregues no final, não são respondidas na sua completude. Um livro que eu gostei em caráter mediano, assim, não achei nada de extraordinário. Mas é um livro interessante, é um livro que muda muito do que está no catálogo da rádio, como eu falei, então a gente foge um pouquinho aí do que está habitualmente sendo oferecido, que é um catálogo que eu já gosto muitíssimo, mas eu acho que pode agradar muita gente sim. Eu vi no Instagram que ele dividiu opiniões de muitas pessoas, teve muita gente que gostou, teve muita gente que não gostou, mas eu sugiro que você tire suas conclusões. Minha segunda leitura do mês de setembro já foi um outro que eu gostei muito, que eu fiquei recomendando para várias pessoas, para todo mundo, aonde que eu podia falar a respeito dele, eu estava falando. A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha. Esse que é um livro que serviu, né, para o roteiro do filme A Vida Invisível, né, que está pleiteando aí, quem sabe, uma posição no Oscar, representando o Brasil, né, na corrida aí do Oscar. E o que eu achei interessante com relação ao filme e o livro é que são coisas completamente diferentes. Eu acho que talvez tenha sido o roteiro mais adaptado, não em termos de ser fiel ao que está no papel, ao que está no texto, mas em realmente pegar a ideia do que estava ali, do que a Marta trouxe dentro da história, e fazer outra coisa completamente diferente, mas igualmente boa. Eu gostei muito do filme, gostei muito do livro. Então a gente tem a história da Eurídice, que mescla também com a história da irmã dela, da Guida. Eu vi até uma entrevista da Marta, acho que foi com a Marta, foi com alguém que estava na produção do livro, dizendo que havia um outro título para essa história, trazendo o nome da Guida, mas no final das contas ficou o nome da Eurídice. Mas só para vocês terem uma noção de como elas estão equilibradas dentro da história, né? Uma e outra elas estão ali na mesma medida, apesar do livro trazer o nome de uma delas na capa. Mas então a gente tem a história dessas duas irmãs no Rio de Janeiro, uma história muito simples, uma história que é praticamente de todo mundo, de todas as mulheres. Então ele discute muito essa questão da posição da mulher, da força e da maneira como elas são podadas, como elas são tolhidas, né? Boa parte dessas mulheres que viveram aqui dentro dessa história, nesse período, e ainda hoje também, tem uma vida meio que cerceada por conta de família, por conta de expectativas que a sociedade impõe em cada uma delas. Então, às vezes, elas têm que abrir mão de muita coisa em prol de algo
que seria, entre aspas, maior do que o seu próprio desejo, mas será que é tão maior mesmo? Então esse livro ele vai tratar e vai discorrer um pouco a respeito disso. Ela tem um humor muito perceptível, que funciona muito bem. Eu ri muito lendo esse livro. Acho que eu nunca tinha rido tanto lendo uma história. E eu estou recomendando ela para todo mundo, sem sombra de dúvida. O filme é muito bom também, vejam quando tiverem a oportunidade. Acho que ele estreia no final desse mês de novembro. Mas não deixem de ler o livro também. Logo depois eu finalizei um outro livro que eu já vinha lendo há alguns meses. Eu não comecei e terminei dentro do mês de setembro. Até porque ele é um livro muito grande, que é um dos meus guilty pleasures, Karl Knausgaard. Não sei nem se eu posso dizer que é um guilty pleasure. Eu gosto muito dessas histórias aqui. Eu acho que eu digo isso porque eu conheço muita gente que odeia, que detesta a maneira como Karl ele escreve e o que ele escreve, porque são histórias muito simples. É a história da vida dele. São coisas que ele presenciou, que ele escutou, que ele viveu, enfim, chegaram a ele de alguma forma. Mas tem muito de um tom ficcional também, né? Muito se critica a autoficção. Esse é um exemplo disso. Mas para mim funciona muito bem. Eu sempre me divirto horrores lendo as histórias dele. Eu acho muito interessante a perspectiva dele. Eu percebo inclusive que esse personagem, o Karov da literatura, não o Karov autor, até porque o único que eu tenho contato é o personagem. Eu percebo que a gente tem muitos pontos em comum, mas a gente também tem muitas coisas diferentes. Assim, pensamentos que a gente tem são completamente opostos. Mas isso não faz com que eu que eu me desencante da história ou que eu queira largar o livro. Não, eu acho que é como quando a gente encontra uma pessoa na vida, na rua, no trabalho, enfim, em qualquer lugar. E a gente sempre tem pensamentos parecidos e pensamentos diferentes, né? Ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém. Então tem muita coisa que está nesses livros que eu não concordo, que eu não compactuo, mas ao mesmo tempo eu acho muito bom, muito interessante. Ele conta então nesse livro aqui Um Outro Amor, que é o segundo da série Minha Luta, a aproximação que ele teve com a segunda esposa dele, a Linda, e a vida dele na Suécia, né, porque ele sai da Noruega e ele vai então para a Suécia. E esse livro passa quase que inteiro, né, dentro da Suécia, quando ele estava chegando nesse local e conhecendo também a Linda. E eu sempre gosto quando eu estou nesse ambiente, eu sinto falta, inclusive. Eu terminei esse livro em setembro, mas eu já estou querendo começar aí o terceiro. Mas ao mesmo tempo eu também estou tentando ir devagar, porque eu sei que vai acabar, né? Tem o 4 e o 5º. O 6º não saiu ainda, mas me parece que não vai demorar muito a sair o 6º volume. Mas eu estou degustando ele aos poucos. E eu sempre sugiro que todo mundo leia também. Tenta ler o primeiro. Eu acho que o primeiro, inclusive, é bem melhor do que esse segundo. Eu acho que ele tem um caráter até mais ficcional e de livro único também. Um romance como se fosse um livro único. Esse daqui não que necessite do conhecimento do que está no primeiro. Ele também funciona como livro único. Mas eu acho que o primeiro ele tem um início, um desenvolvimento e um final um pouco mais palpável, assim, dá para identificar bem mais. Esse daqui é uma coisa que começa entreaberta e termina entreaberta também. A gente percebe que ele é um fragmento de um espaço e de um pedaço da vida dele. Mas eu gosto muito. Recomendo muitíssimo quem tiver oportunidade. E quero começar o terceiro talvez antes de virar o ano. Outro que eu sempre ensaiava a leitura, mas nunca dava certo. E eu não sei porque que eu adiei tanto essa leitura. Porque eu adorei, achei fantástico. Com certeza um dos melhores livros que eu li esse ano. O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Nessa edição lindinha aqui da Penguin. Eu adoro as edições da Penguin. Um livro que eu já conhecia a história através do filme. Do último filme que saiu, né? Eu sei que tem outra adaptação que veio bem antes, mas a que eu conheço é a que tem o DiCaprio e a Carey Mulligan. Mas uma história aí da burguesia, né, nova-iorquina, americana. Um livro que se passa na década, acho que de 20, se eu não me engano. E é contado através de um terceiro, né? É um romance que é contado através de uma perspectiva externa. O que eu acho bem interessante, porque o Fitzgerald ele não vai contar aqui a visão do próprio Gatsby, nem a visão da própria Daisy. A gente tem um primo dela que mora na casa ao lado do Gatsby, que vai contar tudo, todo aquele cenário, a proximidade dos dois, tudo que está acontecendo ali. Então a gente é um estranho para aquele ambiente, para aquele contexto. E é apresentado pra gente pela visão de um estranho também, que é esse personagem que é o primo da Daisy. Ele tá chegando ali, ele não é daquele lugar, ele não compactua daquilo,
ele não participa daquelas festas, ele não tem um repertório comportamental para ficar ali dentro. Ele vai aprendendo aos poucos, vai se adaptando e a gente também vai seguindo o ritmo dele. Então ele seria a nossa função, né? Ele está representando a gente ali dentro daquela história. E é muito interessante porque a gente vê como que esse vínculo vai sendo formado, como ele já foi criado, rompido e reatado, né? Através da Daisy e do Gatsby. É tudo carregado de muita pompa, de muita riqueza. É um livro extremamente visual, né? Assim, me recordava muito as imagens do filme. Inclusive teve um trecho que eu peguei, até coloquei no Instagram, que é literalmente igual à cena que é feita, que é apresentada lá no filme. Enfim, ele é muito sinestésico, assim, ele tem muita cor, tem muita vivacidade, ele tem muita festa. E isso é muito notório dentro do texto do Fitzgerald. Gostei muito e já quero ler outras coisas dele, porque eu realmente fiquei fã da escrita dele. E é um livro delicioso, então recomendo também, sem sombra de dúvidas, que quem puder leia O Grande Gatsby, um livraço. Quase que finalizando o mês, peguei aqui o livro da Tag, acho que foi o de setembro também, não recordo agora, O Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri. Da Jhumpa eu já tinha lido o Xará, não por uma edição da Tag, mas na edição da Biblioteca Azul. Fiquei fascinado com a história dela. Eu acho que talvez seja o livro que eu mais me identifico com o personagem, com o contexto, com o ambiente. E olha que é um livro que está contando a história de uma família indiana, mas ela fala de coisas tão universais e de uma maneira tão pessoal, tão particular, que é possível se encaixar na vida de todo mundo. Coisa que, inclusive, é semelhante com esse processo aqui do Intérprete de Males, né, que é um livro de contos, que vai tratar de imigração, que vai tratar de perda, de dor, que vai tratar de vínculos, de relacionamentos. Tem muita coisa sendo discutida aqui, e ela vai fazer isso de uma maneira que a gente consegue se enxergar muito dentro dessas histórias, que a gente consegue sempre pescar algo que a gente já presenciou, que a gente já viveu, ou que a gente facilmente pode estar ali também no lugar daqueles personagens. E ela consegue fazer isso muito bem. Ela pega uma situação muito simples, muito cotidiana, muito rotineira, e ela consegue destrinchar aquilo de uma maneira que parece uma coisa assim altamente elaborada, né? Ela tem essa capacidade, essa perspicácia de pegar ali um fragmento, um pedacinho de uma coisa bem comum, mas fazer aquilo extraordinário. Isso é que me encanta mais na escrita da Jhumpa. Ela se tornou com certeza uma das minhas autoras favoritas. E eu acho que é uma boa maneira também de entrar nas histórias dela, porque aqui são contos, né? Então você consegue pegar qualquer um, ler da maneira como você quiser, em qual sequência você quiser. Eles funcionam de qualquer forma. Eles têm certa linearidade, sim. Gostei mais de uns, menos de outros, mas de uma maneira geral gostei bastante desse livro também. Para finalizar, o mês de setembro, outro livro que nem está aqui, porque eu emprestei ele, porque eu também estou disseminando a palavra dessa mulher aí pelo mundo. A quem eu posso, eu estou falando dela e estou emprestando o livro também, que é a Rosa Monteiro, com a ridícula ideia de nunca mais te ver. Eu fiz vídeo só para ele, vou tentar deixar o card lá em cima. Um livro que conta aí a trajetória da Marie Curie, uma mulher que ganhou já 2 prêmios, né, 2 Nobel, enfim, 2 prêmios. E um por física e outro por química, né, na categoria física e outra química. E ela teve uma vida assim admirável. E o que a Rosa Monteiro faz é meio que mesclar a vida dessa persona, né, dessa mulher, e encaixar a dela também, porque elas tiveram uma particularidade que foi similar para uma e outra, né? Elas perderam o marido muito jovens ainda, e isso causou nelas uma dor muito intensa, fora as outras questões da vida que também acabavam gerando um certo incômodo, né? Uma certa inquietação nas duas. Então, quando ela fala da vida da Marie Curie, ela fala também da vida dela. E, claro, também, assim como o livro da Jhumpa, a gente também consegue se enxergar um pouco naquela dor, naquele peso, porque ela fala de coisas diversas, ela não fala apenas disso. Via de regra, eu acho que é um livro que eu posso resumir que fala de luto, fala de morte, fala de perda, mas ao mesmo tempo ele fala de uma série de outras coisas. Muita coisa ali dentro. Ela fala a respeito de transtornos, a respeito de ansiedade, de depressão, de corpo, fala de imagem. Então, assim, é muita coisa que ela traz ali. Um livro super fino, mas muito poderoso, muito intenso.
E eu tô fazendo questão também de disseminar ele por aí, porque eu acho que todo mundo deveria ler, deveria ter contato com a escrita dela, porque é sensacional. Começando o mês de outubro, foi um mês que teve um número de leituras bem menor do que comparado ao de setembro. Eu li então O Morreste-me, do José Luiz Peixoto. Esse daqui eu li junto com a Bárbara, do Beijo Barbário, e o Matheus, do Literato Brasileiro. A gente leu lá pro Clube do Starnone, o clube que a gente mantém lá no WhatsApp, né, que a gente discute todo mês. Um livro muito fino, mas também muito poderoso e muito intenso, que nem o que eu falei ali da Rosa Monteiro. Aqui o Peixoto vai falar do período em que ele perdeu o próprio pai e a dor que isso causou nele, né? Então tem essas certas similaridades, né, entre o livro da Rosa e esse do Peixoto, né, que foi um sentimento aí de muito doloroso, né? Uma perda do que gerou realmente uma mudança dentro de casa, uma mudança do seio familiar e uma mudança interna neles também. É um livro que ele não é contado em fluxo de consciência, mas ele tem uma linearidade meio aleatória, assim. Então, às vezes, ele está contando aqui do período em que ele estava com o pai no hospital, depois ele mescla com a vida da família inteira, quando ele estava descobrindo a doença ainda, e depois ele indo na casa visitar depois que o pai já foi enterrado. Mas é tudo de uma maneira que a gente consegue compreender, a gente consegue entender perfeitamente. Não é um livro difícil nesse sentido, né, de acompanhar e pelas mudanças de tempo e de espaço. Isso atrapalhar a leitura, né, da pessoa que está fazendo ela. Mas a gente percebe que isso vem à mente dele, né, e chega a ter ele dessa forma. Então ele coloca aquilo para fora, coloca aquilo no papel da forma que se apresenta a ele. Então por isso que ele não segue essa linearidade muito cronológica. Ele vai apresentando da maneira como chega. Então acho que talvez por isso a percepção que a gente tenha da história e do conteúdo seja tão viva, né, e seja tão... É uma maneira de aproximar também com aquilo que ele quer passar. Né? Então essa dúvida, essa incompreensão a respeito da morte, da perda de uma outra pessoa que de repente não está mais ali, é uma forma que ele encontrou para passar para a gente também. E impossível a gente também não se identificar, né? Todo mundo já perdeu aí um ente querido, então é uma história que é meio universal, então é inevitável que a gente se veja nela. Gostei muitíssimo do livro do Peixoto, já tinha lido outro dele que infelizmente eu não tinha gostado tanto, que foi o Autobiografia, que saiu pela Tag, mas isso aqui achei fantástico e quero com certeza ler muitas outras coisas dele também. Daí depois eu peguei outro, esse veio de parceria com a Globo Livros, pelo selo da Biblioteca Azul, O Cerne da Questão, do Graham Greene. Eu não conhecia esse autor, não conhecia essa história, mas quando me veio lá a lista de opções, quando eu vi a sinopse, eu achei bem interessante, então resolvi pegá-lo. E aqui a gente vai ter uma história que se passa na África, num país que não é nomeado, mas que supostamente seria Serra Leoa, como está aqui nesse selo. E fala ali do período logo após a Grande Guerra, a Segunda Guerra. E a gente tem dois casais que são meio que... Eles assumem a função de protagonista aqui, os quatro, na verdade. Que a gente vai ter então um policial que vive nessa colônia, a esposa dele e uma espécie de escrivão, alguma coisa nesse sentido, que vem da Inglaterra e está se fixando ali. Então é um local meio inóspito também, que eles não conhecem com muita profundidade, principalmente esse cara que está vindo aí da Inglaterra. E há uma aproximação desses quatro, e é ali que começa o grande engodo, né? O grande nó que vai dar e o pontapé para o restante da história. Então é um livro que fala sobre religião, tem um caráter religioso muito, muito forte. Fala sobre casamento, fala sobre desejo. Mas eu acho que o grande trunfo dele é discutir esse caráter da imposição que a religião coloca no seu fiel, no seu seguidor. Né, o próprio autor, o Graham Greene, ele foi uma pessoa que se converteu ao catolicismo já depois de adulto. Então a gente percebe que o que acontece com esses personagens daqui dentro é meio que uma tentativa de compreender como que isso chega até uma pessoa, chega até uma sociedade, chega até aquele grupo de fiéis que estão ali compactuando daquele pensamento, e que repercussões isso pode ter na vida de cada um deles, e que consequências isso pode ter
na vida deles a partir do que a igreja prega, do que os preceitos orientam que eles façam, orientam que eles sigam. Então, é um livro que eu acho que se resume dessa forma. Eu acho que ele se assemelha muito também ao Jude o Obscuro, do Thomas Hardy, que eu li esse ano também, numa edição da TAG, por tratar dessas questões religiosas, né? E os dois autores foram convertidos ao catolicismo já depois de adultos, então acho que isso fica muito notório na escrita deles. E eles, né, também viveram no mesmo período e no mesmo país, então eu acho que isso também contribui para que seja uma coisa meio parecida. Mas achei o livro mediano também, não achei extraordinário, não achei nada demais, mas é um livro interessante sim. Por último, mas não menos importante, O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe. Esse foi o livro da TAG do mês de outubro. Fantástico, muito bom. O Chinua Achebe, ele tem uma capacidade de transportar a gente para esse local, para esse ambiente, para essa cultura de uma maneira assim incrível. Né? Você lê 2, 3 linhas, no segundo parágrafo você já está imerso completamente, você está, sei lá, sentindo o cheiro daquelas plantas, você já está sentindo o cheiro daquela comida, e você já está fazendo parte meio daquele ambiente e daquelas pessoas. A gente vai acompanhar então a história de um guerreiro, do Okonkwo, salvo me engano, esse é o nome dele. Okonkwo é uma pessoa que tem uma questão paterna muito forte. Ele é um homem, né, com a sua integridade, com a sua força, com a sua vivacidade, muito por conta daquilo que o pai deixou como marca para ele, né, como herança moral, herança física, herança de todas as formas, né, herança de concretude mesmo. Mas eu acho que essa parte do exemplo, no caso dele até exemplo não ser seguido, eu acho que foi o mais evidente, né, que o pai acabou deixando para ele. E isso ele, né, leva para a vida inteira. Então ele vai contar da história desse guerreiro durante um período bem grande de tempo, né, quando ele forma uma família, quando ele tem que abandonar o espaço onde ele mora e depois voltar para onde a mãe morava, de onde a mãe veio, para depois retornar. Eu não vou dizer porquê, nem em que contexto isso aconteceu, porque é algo que é interessante de se descobrir à medida que ele vai acontecendo, mas o autor ele consegue fazer isso de uma maneira muito interessante, né? Um livro também que vai falar sobre esse processo de colonização, né? Um pouco também que o Graham Greene vai trazer no cerne da questão, mas só um pouquinho, não tem muita correlação, foi só o que me remeteu, mas aqui no Mundo se Despedaça, a gente consegue acompanhar o peso que a chegada do homem branco, né, num espaço que já era estabelecido há muito, muito tempo daquela forma, o como isso quebra, né, o como isso desintegra e despedaça, né, como o próprio título já sugere aqui, o mundo dessas pessoas, né, e de uma maneira que parece que é justificável, parece que é compreensível. Então, assim, que peso esse homem branco tem, né? Qual a real justificativa que ele tem para fazer o que foi feito, né? Quem que é ele para poder julgar aquilo que era promulgado, daquilo que era estabelecido naquele espaço, né? Que já vinha de muitos e muitos anos, né? Em nome de uma colonização que se diz a correta, que se diz a civilizada, né? Civilizada para quem? Enfim, são questões que esse livro deixa na gente. Uma leitura muito, muito gostosa de se fazer. Como eu falei, tem muita sinestesia aqui e eu acho que é um livro interessante que pode gerar aí muita discussão, né, nos meios literários, e eu acho que é importante, é necessário a gente pensar um pouco a respeito dessas coisas, dessas questões, ainda mais a gente, enquanto país colonizado por brancos, que tivemos muitas coisas impostas aí por conta dessa colonização, língua, religião, maneira de pensar, de vestir, de agir, enfim. A gente nunca pensa dessa forma porque as coisas chegam pra gente já de tanto tempo e de uma maneira tão diluída ao longo dos anos que a gente nunca se questiona a respeito disso, mas livros como esse são capazes de fazer com que a gente repense muita coisa. Foram essas então as minhas leituras dos meses de outubro e setembro. Se você leu alguma delas, me diz lá embaixo o que você achou nos comentários, vamos continuar conversando a respeito delas. As redes sociais também estão lá embaixo no box da descrição.
Vou deixar também o link da Amazon para caso você queira fazer qualquer compra, você pode usar e assim você ajuda o canal sem pagar nada mais, além do que você pagaria normalmente na compra no site. E faz algum outro comentário caso você queira, avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.